Prenda sua atenção naquilo que Deus tem de revelação para a sua vida. É muito importante. Você absorva, que você guarde bem dentro do seu coração essa palavra que tem como tema o poder e a influência do reino de Deus. O poder e a influência do reino de Deus. Baseado em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha a nós o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vou ler juntos aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe uma revelação aqui muito importante. Por isso o tema o poder e a influência do poder, ou melhor, do reino de Deus. Existem algumas coisas que eu quero discorrer aqui. Como eu disse para vocês, é profundo, é importante. Para que eu chegasse nesse ponto, é interessante porque a bispa começou a pesquisar algumas coisas também que tem a ver com aquilo que eu também fui levado por Deus a pesquisar, para entender um pouquinho essa questão de reino. Eu, quando começo a olhar para a Bíblia Sagrada, eu sei que existe um Deus, Ele é Pai, é Criador de todas as coisas, e pelo seu poder, pela palavra do seu poder, Ele sustenta toda a criação. Essa criação que Ele fez com um propósito. Então todas as coisas não existem simplesmente por existir. Existem dentro de um propósito. E você precisa saber o que a Bíblia, a palavra de Deus, que é o manual do fabricante, ela nos ensina. Que nela está a vontade de Deus. Quando nós olhamos aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu começo a entender que, para que eu faça a vontade, ou que execute a vontade, ou que esteja dentro da vontade, ou aquilo que está me acontecendo ao redor, segundo a vontade de Deus, eu tenho que entender qual é essa vontade. Ou se realmente eu estou vivendo de acordo com essa vontade. E só entendendo, examinando as Escrituras, é que a gente pode, então, compreender, entender os seus princípios, entender os seus preceitos. Então, nós devemos pedir para Deus, esse Deus Todo-Poderoso, como disse Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça para quem? A Deus. Então nós temos que pedir espírito de revelação para a gente poder entender o que se passa um pouquinho na mente de Deus. Eu não sei se dá para você compreender o que eu estou querendo dizer com essa expressão. Entender o que se passa na mente de Deus. No que se refere aos princípios estabelecidos, aos preceitos, aos propósitos. Eu preciso compreender que quando Deus então inspirou os profetas, apóstolos, foram muitos escritores da Bíblia Sagrada, num período de tempo, em espaço de tempo, em diferentes épocas. Nós ficamos maravilhados com o conteúdo que nós temos de 66 livros. São 39 no Velho, 27 no Novo, são 31.173 versículos na tradução mais antiga da Bíblia, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, ou a Almeida Corrigida,
é a mais tradicional que nós usamos. Tem 31.173 versículos. E dentre esses 66 livros, existem revelações para a minha vida. E eu preciso compreender isso. E eu pude ler Deuteronômio 29, existem coisas ocultas, eu sei, que Deus reservou para si. Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas ocultas são para Deus, e as reveladas são para nós e nossos filhos. Então nós estamos diante da palavra de Deus, estamos aqui com a Bíblia Sagrada, que é o manual do fabricante, que nela contém toda a revelação necessária para meu crescimento espiritual. Então, todo ser humano quer conhecer a vontade de Deus, eu acredito. Quando ele, pelo menos, ele se achega diante da presença de Deus, ele quer conhecer a vontade de Deus. E só pode conhecer a vontade de Deus lendo a Bíblia, entendendo o que Deus quis passar para esses apóstolos, para os profetas, e que chegou a mim através dessas revelações, que não é qualquer palavra, se trata da inerrante palavra de Deus. Engraçado que um dia desses, nós estudamos inclusive nas células esse versículo. E Salomão, ele chegou a dizer em Provérbios, que muitos são os planos do coração do homem. Eu estive pregando aqui atrás, algum tempo atrás, em uma das ministrações, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor e a sua vontade. Então eu faço planos, você faz planos, mas esses planos estão de acordo com a vontade de Deus. Então não importa quais os planos que eu tenha, quais são os propósitos que você tem, o que prevalece é sempre aquilo que Jesus, volta lá no texto principal, de Mateus 6,10. Vamos voltar, isso. O que prevalece é isso aqui, ó, que Jesus falou, ó. Seja feito a sua, em que lugar? Na terra, assim como é aonde? No céu. Então o que prevalece é isso aqui. É eu descobrir essa vontade. O propósito de Deus é muito simples. Ele queria mostrar algo. E Jesus, ele trouxe nessa oração modelo algo para mim poder compreender isso. É muito simples. Ele queria mostrar para mim e para você a influência do céu aonde? Fala para quem está do seu lado então. Jesus quer te revelar a vontade de Deus. Ele quer que você descubra a influência dos céus aqui na terra. Amém. Existe sim um propósito de Deus de estabelecer algo aqui na terra. E eu pude perceber, folheando a Bíblia aqui, nós somos desafiados, e eu fui desafiado quando comecei aqui a preparar esse esboço para trazer para vocês. E eu digo, não é fácil não. O desafio que eu tenho nessa ministração aqui desta noite, de último dia de conferência, é trazer a ideia de Deus, através desta conferência, a ideia de Deus. Mas bispo, que ideia é essa? O que tinha na mente de Deus? É o que você vai descobrir aqui, que Ele quis me passar e eu quero também revelar para vocês. Através dessa conferência você vai entender a ideia de Deus. A ideia de Deus é povoar a terra com a ideia do céu. Ele chegou a dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a ideia de Deus é isso, é trazer uma influência, trazer um propósito, trazer algum ideal, algo que existe no céu para a terra.
E eu pude perceber aqui algumas ideias que tem no céu, que Deus gostaria que acontecesse na terra. E para isso, nós precisamos entender, como eu disse para vocês, para todo milagre existe uma participação humana. Lembram dessa mensagem? Alguns de vocês lembram que eu falei que para Deus executar um milagre, precisa também a participação humana. E o plano de Deus, a bispa começou a chegar a dizer, a falar aqui, é colonizar a terra com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Aí você então vai começar a entender algumas coisas, porque para mim poder entender esse negócio, eu peguei lá o Google e comecei a fazer aquilo que muitas vezes eu não prestei muita atenção, Georgina, na época de escola. Impressionante. Se eu perguntar para alguns dos alunos que estão com a mente mais fresquinha que a minha, sobre essa questão, como é que foi esse negócio que era tudo de Portugal e depois o Brasil pertencia a Portugal, esse negócio de colonização, tem muita gente que não vai saber de nada. Mas a gente começou a tentar entender um pouquinho como é que funcionou esse negócio de colonização. Você sabia que o Brasil era uma colônia de Portugal? A gente descobre isso na escola. Mas não sei se a gente perdeu, bolou aula aquele dia, faltou. Mas... às vezes, muito mal, a gente entende sobre o que é independência do Brasil, né? Engraçado que quando nós vamos para São Paulo, tem as margens do Ipiranga, tem aqueles negócios todo, que um tal de um cara lá, que esqueci o nome. Eu sei, tá? Em cima de um cavalo, declarou independência. Dizem que nem se tem certeza se ele falou isso mesmo, tá? De acordo com a história. Mas diz que sim. Se tem argumentos até convincentes que foi ele que falou, mas enfim, na história diz isso. Mas eu comecei para que eu pudesse entender o que Deus queria no plano espiritual, eu tive que entender um pouquinho no plano natural, no plano do mundo físico, para me poder entender. Depois eu entro nessa parte de colonização, porque agora eu quero falar sobre o reino dos céus, que foi criado por Deus para ser visível. Pergunto, o reino dos céus foi feito para ser visível? Foi para ser o quê? Invisível. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai descobrir que o reino de Deus, o reino dos céus, viu um sinônimo de reino dos céus e reino de Deus, tá bom? Fique preocupado, não. Mateus escreveu reino dos céus e Lucas, João, Marcos fez questão de escrever reino de Deus, porque Mateus escreveu para os judeus, e os judeus eram muito categóricos e muito cuidadosos com o nome de Deus. Não é qualquer coisa que ele escrevia o nome de Deus, não. Então Mateus, quando ele estava escrevendo para judeus, ele teve cuidado de não colocar Deus ali para que não houvesse uma rejeição por parte daqueles que receberiam o evangelho. Mas eu pude perceber que Marcos, Lucas, João escreveram Deus. Então, reino de Deus e reino do céu são sinônimos, é a mesma coisa. E Deus então, ele criou esse reino dos céus, ou reino de Deus, para ser invisível. Ou seja, sobrenatural, tá? Além do natural. Deu para entender ou não? Existe o reino de Deus, o reino dos céus, que é invisível, é sobrenatural, e existe o reino da terra, que é natural, que
que não é sobrenatural. E neste lugar invisível, sobrenatural, que está acima do natural, é o lugar onde Deus habita, onde Ele chama este lugar de reino. Olha que coisa impressionante. Então, Deus, Ele foi a única pessoa a chamar um lugar de reino, ou a primeira pessoa, quero dizer, que chamou um lugar de reino, porque antes do reino da terra existir, o reino do céu já existia. Deu para entender ou dá para repetir aí? Dá para repetir? Antes de existir o reino na terra, já existia o reino dos céus. Ele, Deus, é rei nos céus. Amém. Agora, tudo que nós estamos vivendo, passando, vendo das tempestades, das coisas climáticas, nas questões pessoais, de trabalho, de vida diária nossa, são isso que nós chamamos de mundo real. Só que o céu, eles são mais real do que a terra. Você nem imagina isso, que parece que o céu não existe, que só existe aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou apalpando aqui. Por exemplo, eu estou tendo a capacidade de apalpar, então isso existe. Olha aqui, ó, tomando essa água. Isso é real, existe porque eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo. Eu me deliciei com essa água. Só que não, nós nos enganamos, porque antes que existisse algo natural, existia o sobrenatural. Antes que existisse as coisas materiais, existiam já as coisas espirituais. E é isso que eu quero que você entenda, que os céus, eles são mais real do que a terra. Que os céus foram eles. Foi do céu que surgiu o mundo físico, pelo qual nós existimos. Saiu desse rei, saiu desse reino. Deus do seu reino disse: haja, e houve, quando não existia nada. Então fale para quem está do seu lado: o céu produziu o mundo físico. Fala assim: e o universo também. Amém. E aí o que Deus fez? Olha que mente de Deus. Deus foi lá e escolheu um planeta no cosmos para colocar nele a cultura do céu. Deus pegou e falou assim: eu quero colocar algo que existe aqui nesse reino na terra. Eu quero plantar a ideia daqui, o modelo daqui na terra. E escolheu exatamente esse planeta onde nós estamos. Então ele quis colocar a sua cultura aqui. Espera aí, agora você entende um pouquinho o porquê que nós nos familiarizamos com os portugueses. Porque eles trouxeram, quando colonizaram aqui, a cultura portuguesa para cá. Deu para vocês entenderem ou não? A sua religião, as comidas, costumes de Portugal, nós adquirimos por causa da colônia que foi estabelecida aqui. Então, levando para o sentido espiritual, vamos lá. Antes do material, do mundo físico existir, já existia o celestial. E foi do celestial que surgiu o mundo físico. E Deus criou o universo, criou tudo, pela palavra do seu poder, e disse: nesse planeta eu vou estabelecer a cultura do céu. Seu plano foi colonizar a terra.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa lá, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o quê? Presta atenção aqui, deixa esse celular abençoado aí. Entendeu a revelação aqui? Pelo amor de Deus. Escuta bem. Nesse Gênesis 1, que você, eu acho, já leu, estão os propósitos de Deus ali, fala dos planos de Deus ali. E eu começo a ficar familiarizado com o cuidado que Deus teve de criar o homem. Vamos, coloca para mim lá, depois volta para esse texto aqui, tá? Deixa aí no salvo. Vamos para Gênesis 1, 26. E disse Deus, vamos lá, ó a ideia, ó. Deus teve uma grande ideia no dia 17 de abril de 73 e nasceu Cláudio. Disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre. Daí, no original, essa palavrinha domine, no original no hebraico, quer dizer reine. Deu para entender? Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança para reinar sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Está aqui, em Gênesis 1, 26, é a palavra radar. No hebraico, que significa reino. Então vamos lá, Deus criou o primeiro homem, qual é o nome dele? Deus criou o primeiro homem chamado Adão, todo mundo conhece. Não foi para a terra ir para o céu. Deus não criou Adão para a terra ir para o céu. Não, mas para o céu vir à terra. Se você for olhar, estava o homem criado, estavam todas as coisas perfeitas, mas quem vinha todos os dias para se relacionar com o homem? O céu veio para a terra, o rei veio para a terra. Nunca parei para analisar assim, um rei visitando o local. Para tudo. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre o que aconteceu, sobre esse negócio de colonização do Brasil, eu fiquei espantado com o negócio. Porque começou a dar um negócio aqui, quase bugou. Porque a França, segundo a história, a França começou a querer dominar Portugal. Sabe, conquistar Portugal. Aí os reis o que fizeram? Se refugiaram. Sabe aonde? Brasil. Dom João VI veio para cá. Olha que propósito que foi. Quando vieram para cá, o lugar onde estava o rei atraiu prosperidade. Começou a ter investimento no Brasil por causa do rei de Portugal que estava aqui. Começou a ter desenvolvimento no Brasil, Cláudia. Começou a ter investimento. Enquanto o rei de Portugal estava aqui estabelecido no Brasil, começou a ter mudanças. Eu comecei a pensar, o que Adão fez, cara?
enquanto tinha Deus, enquanto o rei estava ali, com ele, tinha tudo, não faltava nada, tinha desenvolvimento, tinha prosperidade, tinha alegria, tinha harmonia, tinha bênção. Está escrito que Deus diariamente ia ali. O rei tinha acesso ali, na criação, sabe? Aí eu volto para Mateus 6, lá 10. Quando eu comecei a parar e ver Jesus com seus discípulos e aquele seriado The Chosen, eu comecei a abrir minha mente concernente ao que tinha na cabeça de Deus, qual é a ideia de Deus quando criou a terra. Aí eu comecei a pesquisar, analisar fatos, coisas que aconteceram, até sobre o pecado, sobre as coisas que aconteceram, e me deixaram perplexos. E nesta oração de Mateus 6, diz que não devemos orar para irmos para o céu, mas orar para trazer o céu. Para onde? Ai, o povo acho que está meio bugado aí. Segundo o que Jesus ensinou na oração modelo, eu tenho que orar não para levar as coisas para o céu, mas para atrair o céu à terra. Assim na terra como no céu. Ou seja, como é no céu, eu quero que seja estabelecido também na terra. Deus quer que a sua vontade seja feita na terra, assim como é feita nos céus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa entender isso. Deus quer que assim como é feito segundo a sua vontade no céu, Ele quer que seja feita aqui na terra também. Jesus pediu para orarmos para o céu vir à terra. Jesus veio à terra para quê? Aí é que está outra história de esse negócio de colonização do Brasil que também veio. Como a nossa bispa deu aqui uma introdução, ela falou que Brasil virou uma colônia de Portugal. E é uma expansão do reino. Olha só, hein? Quando um reino está para conquistar uma região, ele faz uma colonização. Ele começa a trazer pessoas de lá para administrar aqui. E quem que veio para cá e que se tornou esse administrador aqui nessa colônia? Dom Pedro I. Ele começou a administrar essa colônia. E na verdade depois ele se tornou alguém mais, com mais autoridade sobre esse lugar, porque a ideia não era só se tornar uma colônia, é algo muito maior, um território mesmo de Portugal. Eu comecei a ver tudo isso, lógico, eu não vou contar toda a história aqui, porque não é esse sentido, é só para a gente fazer uma comparação das questões espirituais. Então Jesus, ele pediu para a gente orar para o céu vir à terra, e Jesus, ele veio à terra para restaurar a colônia do céu. Porque a ideia principal é que se tornasse a terra uma extensão do que é pronto. Mas no meio do caminho aconteceu o quê? Como aconteceu no Brasil. Uma revolução no Brasil. Tem algo que na escola nós conhecemos, o dia do fico. E era para Dom Pedro sair, o povo fez uma protesto: não sai não. Aí disse que ele falou: não vou, eu vou ficar. Aí ficou dia do fico. Também não se tem certeza que ele falou isso, tá? Mas a história diz isso.
No sentido espiritual, houve uma revolta, houve uma rebeldia. Porque éramos para ser e pertencer a Portugal. E com isso houve guerra, vocês sabem. Independência ou morte, vamos morrer para o Brasil ser independente. Entenderam como é que é? Aí teve uns negócios de ir da Rio de Janeiro, ir para São Paulo, houve mobilizações, no Brasil houve protesto de pessoas que não queriam se desligar de Portugal. Foi um negócio, está assim na história, não estou contando mentira. Só estou colocando assim por cima para vocês terem uma ideia. Então, não queríamos mais a influência do rei de Portugal sobre aqui. E isso custou um preço. O Brasil teve uma dívida com Portugal que precisou ser paga para se tornar um país independente. Pessoas morreram por causa disso. Mas enfim, deu certo. Começou a vir algo que nós chamamos de Constituição. Uma constituinte, uma Assembleia Constituinte e assim por diante. Mas houve um preço para se separar de Portugal, para ser independente. Agora não me recordo, mas se depois você quiser, não agora durante o culto, por favor, feche esse celular de novo, eu te peço. Depois você pesquisa, vai estar lá na internet o estudo, a ministração para você rever. Tá bom? Mas eu estou te passando mais ou menos para você entender, houve uma rebeldia. E agora leva para o sentido espiritual, essa colonização tinha tudo para ser uma extensão do céu na terra, mas aconteceu algo, uma rebeldia. O primeiro homem que ele fez a imagem e semelhança, a primeira mulher que ele criou da costela de Adão, que foi a obra-prima de Deus, ele se rebelou contra o Rei dos Reis. Ele deixou o discipulado de Deus e começou a ter o discipulado e a influência de alguém. E a rebeldia ela começa assim, com a influência de alguém. Estava lá alguém que já foi aquele que foi expulso de lá do reino dos céus. Quem? Quem que foi expulso dos céus por causa de uma rebeldia? Vocês conhecem, Satanás, Lúcifer. E ele estava onde? No jardim. Como um artifício de mediunidade, Satanás se utiliza de uma serpente e começa a colocar coisa na cabeça deste homem. E começa a fazer ele se voltar contra Deus. Colocou coisas na cabeça dessa mulher, para que ele se rebelasse contra Deus. Mas não foi essa a ideia. Não tinha nada que ser assim. Então aquilo que era um território que era do céu, criado pelo céu, pelo Rei dos Reis, se tornou, pela rebeldia, de outro domínio. Agora você está entendendo porque o Senhor disse que existe o reino dos céus e o reino das trevas. Quem está entendendo aqui? É uma realidade. Porque quem dominou agora o território foi o reino das trevas. Foi a rebeldia que se estabeleceu. Foi algo que aconteceu que não era para ter acontecido. Então, Jesus ele veio à terra para restaurar isso. E eu creio que o Brasil, ele ainda tem uma promessa de Deus para o seu povo. Deus tem uma promessa para essa nação. Mas o que nós estamos enfrentando é aquilo que aconteceu desde o Éden. Uma resistência no mundo espiritual para que não seja plantado, estabelecido o reino de Deus aqui nessa nação. Por quê? Existe um domínio do reino das trevas. Como disse o pastor Fábio aqui, uma aberração. Cada carnaval é um insulto à nossa fé. É um insulto a Deus. Mas, vocês já ouviram falar sobre uma tal droga chamada maconha sintética? Quem aqui já ouviu falar?
uma tal de K2, K9, K alguma coisa. Vocês já viram o efeito que essa droga está fazendo nos jovens? Está alastrado nos Estados Unidos. As autoridades perderam o controle dessa droga. Porque diferente das outras drogas, uma tragada, um provar de uma vez só, que provar já vicia. Jovens de 12 anos estão entrando em coma e morrendo. É uma droga chamada droga zumbi. Sabe por quê? Eu estava conversando com um rapaz e ele falava comigo que o cara chegou no salão de cabeleireiro dele, parou assim, ó, cortar o cabelo. Assim. Ah, é? E aí, vamos cortar? Depois eu venho aí. Assim mesmo. No outro dia ele encontrou o cara. E, rapaz, você falou que viria lá para cortar o cabelo, não foi? Rapaz, não te conto, mas aquele dia lá eu tinha usado droga, eu estava chapadão. É aquela K2. Meu, eu não estava nem no meu corpo. Não sinto os meus braços, não senti as pernas. Dá um negócio na cabeça. Pasmem. Sabe quanto que está sendo vendida essa droga? R$5. Sabe por que isso? Sendo tão fácil assim? Porque no primeiro tragar ou provar a pessoa vicia e fica um escravo. Efeito zumbi nos Estados Unidos está assim. E chegou no Brasil. As autoridades quase não falam sobre isso. Mas tem mães sofrendo com filhos adolescentes com essa droga. Sabe o que nós estamos vendo, queridos irmãos? Que nós estamos chegando em tempos difíceis. Em que está difícil restaurar a colônia do céu aqui. Que está difícil estabelecer o reino de Deus aqui. Porque os que estão no nosso meio estão dizendo, é normal, pode. É um pastor de uma determinada igreja no meio de um carnaval que zomba da nossa fé e é realmente uma festa da carne, dizendo que não tem problema não, que tem que festejar mesmo. O cristão pode festejar, como a minha nora passou e depois tiraram do ar esse está no history do Instagram, estava. Mas o pastor falando que não tem problema não, está no meio do povo, festejando o carnaval. Está difícil, né, gente? Sabe por que está difícil? Porque isso que está aqui, ó, seja feita a tua vontade, é que é difícil. Porque o homem não quer negar-se a si mesmo. Porque para fazer a vontade de Deus, eu preciso negar a minha vontade. Eu sei que você não gosta de dízimo, mas me desculpe. Na colônia do céu, antes que existisse lei, já tinha aqui o ensino de Adão e Eva para os seus filhos ofertarem. Pronto, acabou. Somos ensinados a ser gratos, a investir no reino, a amar o reino, como disse a nossa bispa. É essa a cultura do céu. A gente não tem ganância. A gente prioriza o rei. A gente prioriza o reino. E o importante nisso aqui, o que eu estou falando, é que nós já sabemos que todos os reinos crescem. E quando isso acontece, isso é chamado de colonização, como a bispa falou. E quando Portugal decidiu crescer, toda a sua cultura foi estendida para território distante, inclusive o Brasil. Eles plantaram aqui, colonizaram um território aqui. Eles enviaram cidadãos de Portugal para cá, com valores, comida, valores morais aqui, todo estilo de vida daquele lugar aqui. Quando Deus decidiu colonizar a terra, Ele quis trazer tudo que tem no céu para a terra.
Onde foi formado o homem? O próprio Deus fez. O próprio Deus fez. Ele não disse haja. Ele pegou as suas mãos, pegou o barro e formou o homem. E como não bastasse, ele disse: a partir daquele momento que ele soprou nas narinas do homem, o homem foi feito alma vivente. Todos vocês que estão me vendo aqui não são para serem dominados pelo reino das trevas, porque existe algo de Deus em vocês, e é da colônia do céu que eu estou dizendo e pregando nessa noite. Aleluia! Aleluia! Nós sabemos, irmãos, que o que acontecia em Portugal começou a acontecer no Brasil. Eu vi isso na história. Só que o Brasil decidiu declarar a independência do reino de Portugal. Esse território estava debaixo de um rei. Era parte de um reino já. Mas um dia a colônia decidiu não estar mais debaixo do reino e se rebeliou. Repita comigo: rebeldia. Fala assim: a palavra em hebraico para o pecado significa rebeldia. O Brasil se rebelou contra o reino. Pecado não é apenas quebrar a lei, mas se rebelar. Independência é declarar o seu próprio destino. O homem tomou seu próprio rumo. Ele quis alguém, rejeitou Deus e quis o diabo. No Éden, Adão estava debaixo da influência de um querubim e perdeu o emprego no céu. Uma cutucada em quem está do seu lado e fale assim: tome cuidado, porque se você não for influenciado pelo céu, você vai ser influenciado pelo príncipe das trevas. Vai ser influenciado a não seguir a Deus, a não vir para a igreja, a não querer nada de Deus, a não ler a palavra, a não buscar a Deus, a não amar a Deus, a não primiciar, a não orar, a não ofertar, a ter ódio das coisas de Deus, a detestar o reino. Foi assim que aconteceu com o Brasil. Deus nunca pretendeu que a terra funcionasse sem o céu. A terra funcionando sem o respaldo do céu vira um caos. Quando a igreja passa a funcionar sem o respaldo do céu, vira uma igreja morta, destruída, sem vida. Mas quando uma igreja está movida pelos céus, é uma igreja onde há vida, onde há restauração, onde há cura, onde há batismo no Espírito Santo, onde há libertação. É a cultura do céu na terra. Mas muita gente aqui está querendo declarar independência. Muita gente aqui está querendo quebrar relacionamento. Fizeram uma aliança com Deus um dia. Falaram: eu sou gadita, eu sou leão. Se batizaram nas águas e se esqueceram. Os irmãos creem em nosso Senhor Jesus Cristo como vosso único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo e honrá-lo durante toda a sua vida? Você disse sim. Olha você sendo levado à colônia do celestial de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele gesto teu não foi um simples mergulho numa água. Aquele gesto teu, alguns anos atrás, foi o dia em que você aceitou
ser dirigido por um rei, ser governado por um rei. Deus fez uma promessa para a serpente quando houve quebra de relacionamento. Deus disse assim à serpente: você destruiu o meu plano. Estou aqui parafraseando só, para você entender. Serpente, você destruiu o meu plano. Você destruiu os meus propósitos. O meu programa de colonização você atrapalhou, serpente. Você conseguiu fazer com que o homem fosse independente, serpente. Mas eu prometo que essa mesma mulher que você usou para destruir esse relacionamento, por ela também vai ser estabelecida a minha colônia novamente. Eu vou devolver a independência ao meu povo. A partir da quebra de princípio, o homem foi escravizado pela K2, K9. É morte, é suicídio, é homicídio, é família destruída, é casamento acabado, é homens querendo ser maior do que o outro. Vocês cantaram um louvor que diz assim, que aqui o maior, não existe maior aqui, não existe pessoa maior, sabe, aquele que é o bam aqui, não, maior aqui não existe no reino, porque o maior entre vocês será o menor. Por favor, compreenda isso. Era o que Deus falou lá no começo. 4.000 anos depois, cerca de 4.000 anos depois, uma mulher, Maria, estava com o filho nos braços. Esse menino salvaria o homem de seus pecados. Ele voltou à terra, irmãos, para restaurar a colônia de volta ao reino. Aquilo que nós perdemos, nós vamos devolver, vamos trazer de volta. Agora você está entendendo que João Batista pregou o reino? Né, Márcio? Arrependei-vos, porque é chegada a vós o quê? O reino de Deus. Agora vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque Jesus veio à terra para restaurar o reino dos céus na terra. Ele agora está querendo que a lei dos céus comece a valer na terra. É a vontade de Deus na terra, por isso que ele falou isso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quem está entendendo aqui? Então Jesus ensinou a gente a pedir que o reino viesse para a terra e a vontade do Senhor fosse feita na terra como é no céu. Sabe, irmãos, quando o primeiro homem pecou, ele não perdeu a religião, mas ele perdeu o governo, ele perdeu o reino. E desde então, sabe o que acontece? Jesus, ele não veio nessa terra para fundar uma religião. Jesus não era religioso. Sabe o que ele veio fazer aqui na terra? Ele sabe, porque se ele fosse profeta, ele não poderia ser Deus. Então ele não é profeta. Na verdade, ele é um rei que esteve aqui na terra para colonizar e devolver aquilo que havia sido perdido. Por onde ele passava, ele vinha pessoas doentes. Não foi para isso Deus fez o homem.
Ele curava. Por onde ele passava, vinha um endemoniado gadareno em Gadara. Atravessou um mar todinho para chegar em Gadara. Por causa de um homem que estava aprisionado por demônios, uma legião. Só a presença do rei. O demônio falou: o que você veio fazer aqui? Veio nos atormentar antes do tempo? Filho de Deus! Por quê? Quando Jesus foi chegando, já foi dizendo: sai dele, sai dele, sai dele. Aonde o rei chega, o inferno estremece, porque ele devolve o estado original que o homem tinha. Fala para quem está do teu lado: você vai voltar ao estado original. Se você é bem cabeçudo, mas vai voltar ao estado original. Você é meio teimoso, mas vai voltar ao estado original. Às vezes você é rebelde, mas vai voltar ao estado original. Fala assim para ele: o rei está aqui. Te prepara. Jesus, ele deixou claro. Olha só o que eles já leram aqui antes. Agora faz sentido no que o pastor Ricardo pregou, pastora Jéssica, bispa. Lucas 17, 21. Olha a pregação de Jesus. Olha aí. Aonde o rei está, ali está o reino. Presta atenção. Aonde o rei está, está sendo estabelecido o reino. Porque aonde está o rei, está a proteção, está o desenvolvimento, está a prosperidade, está tudo o que eu necessito para viver melhor. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de você. Palavra de Jesus. O povo dizia a Jesus que eles eram filhos de Abraão, e Jesus dizia que ele era antes de Abraão. Ele fala assim: antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia! Pedro disse a Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ungido, o Messias. E Jesus disse a ele: Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. Jesus não era um homem religioso. A maior oposição dele era a religião. Quem matou Jesus? Os religiosos. A sua mensagem não era religiosa. Ele pregava o reino. Ele não pregava rituais. Ele um dia convidou todos os homens a entrarem no seu reino. Ele convidou a colônia para voltar novamente ao seu reino. Essa era a boa notícia, as boas novas, o evangelho. Venha, vem de volta ao reino. Vocês se perderam, mas venham. Vocês querem? Então uma maneira de você aceitar o meu reino de novo: se batize. Olha ele chegando diante de João Batista: me batiza, João. Mas eu que preciso ser batizado por ti, Jesus, e vens tu a mim. É necessário, João, para que cumpra-se toda a justiça. As pessoas precisam entender que para entrar no reino precisa se submeter a esse processo. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para integrar a igreja que vai ser arrebatada, você precisa passar por esse processo. Adianta. Foi Jesus que ensinou. Quer fazer parte do meu reino? Se batize.
fazer parte do meu reino? Se arrepende. Quer voltar a ser colônia do céu? Se arrepende. Eu quero expandir o meu reino. Eu quero que as pessoas entendam isso. Então ele faz o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele saiu então pregando o evangelho. Olha o que ele disse. Mateus 10 e 7, por favor. Nós estudamos os 4 evangelhos, nós vamos ver isso com frequência. Eu vou dizer para você, não havia tanto sobre reino de Deus e reino dos céus. Era a pregação dos apóstolos, era a pregação de Jesus, era a pregação dos discípulos. Foi o que Jesus ensinou, foi o que João Batista pregou. E indo, pregai dizendo o quê? É chegado o quê? Jesus sabia que tinha muitas mensagens naqueles dias. Essa é a pregação do reino de Deus. As instruções de Jesus são muito simples. O que nós devemos pregar? O que nós devemos pregar? Pronto, a colônia do céu na terra. Pronto, acabou. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai ficar brabo. E vão estar dizendo assim: ah, não precisa tudo isso, porque querem a colônia do reino das trevas. Mas quem é cristão e quer fazer parte da colônia dos céus, ele sabe que ele é diferente, porque ele tem a cultura do céu. Eu pergunto, líder, o que você está pregando? O que a IBFAV está pregando? Hein? O que nós estamos ensinando? O que estamos falando? Jesus falou para a gente pregar o evangelho do reino. É essa a nossa missão. Nós precisamos entender, e principalmente os líderes, em nossos dias nós não podemos deixar de pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino é tudo o que a cultura do céu oferece e diz. E uma das coisas que ela fala é arrependimento. Tem gente que está achando ruim da gente falar de arrependimento, mas é essa palavra que Deus nos ensinou. É o único caminho para a gente ser salvo. Arrependei-vos. Coloca Mateus 3, verso 1 e 2. Surge um doido por aí pregando no deserto da Judéia. Vamos ver. Naqueles dias apareceu quem? Pregando no deserto da Judéia, vai. E dizendo. E outra tradução diz que é chegado o reino dos céus. Vamos ver Lucas 8:1 agora, rapidinho aí nessa pegada, viu? Tem muito versículo, que agora tu vai ver como tem referência bíblica sobre reino. Vai, Lucas 8:1, pode ler. Que evangelho? Pronto, olha aí. Muitas vezes eu vi isso na Bíblia. Mateus 4:17. Corre aí. Mateus 4:17. Vamos mais. Pode ler. Desde então, a cultura do céu está chegando na terra. Vamos, Lucas 4:43. Vai. Vai. Pode ler. A outras cidades. Boas novas do reino de Deus. Evangelho quer dizer boas novas. Evangelho é isso. Reino de Deus. Tem muita referência. Mas vamos pegar uma aqui, ó.
Mateus 23, 13. Eu quero frisar esse versículo. Mateus 23, 13. Coloca para mim. Ah, religioso como atrapalha, gente. Mas ai de vós, escribas e fariseus, religiosos da época. Hipócrita, quer dizer, fingidos. Pois, o que a religião, a religiosidade faz? Fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Aí, Jesus aqui estava falando para alguém religioso. Ele está falando aqui que a religiosidade, ela mantém a gente longe do reino. Ela afasta a gente das verdades da palavra. E a gente está seguindo aventureiros pela internet, que fala até sermõezinhos bonitos, que diz que você pode andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Porque o povo religioso, ele fica tão preocupado com rituais. Tem gente que não vem nessa igreja por causa da pintura da igreja que é preta. Entenderam como é que é? Mas o reino de Deus não está mais fechado para a sua vida. Você crê nisso? Ele está sendo construído para você. E olha aqui, Jesus mostrou para nós. Lucas 11, 20. Olha só. Jesus mostrou o poder do reino. E é isso que eu quero falar para você, porque o tema dessa mensagem é o poder e a influência do reino de Deus. Olha só, Lucas 11, 20, vai. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Bate no ombro de quem está do teu lado e fale: Deus não quer ninguém possesso. Deus não quer ninguém oprimido. Se tu tiver hoje, vai ser liberto, porque você está num ambiente de glória. Você está num lugar de transformação. Você está no território celestial, a embaixada do reino. Você está sujeito às leis dos céus. Aleluia. Mateus 24, 14. Esse daí fecha, hein? Olha. Mateus 24, 14. Vamos lá. Chegaram os discípulos a Jesus e disseram assim: Senhor, quando será o fim de todas as coisas? Que sinais haverá da sua vinda? Você conhece muito bem esse texto. Olha o que Jesus falou. E esse evangelho... Pera, vocês estão tão atropelando as coisas, vamos ler com calma. E este evangelho do quê? Evangelho do quê? É esse evangelho que tem que ser pregado. O evangelho do reino. Terá o quê? Aonde? Em Portugal também. Na China também. No Japão também. Na Coreia também. Em toda a Baixada Santista também. Lá no litoral norte também, que está sofrendo com as chuvas. Em todo lugar onde estiver alguém levantado, como disse a bispa ontem, por Deus, para plantar o reino de Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O que mais? Em testemunha a todas as gentes, vai. E então vai acontecer o quê? O quê? Fala assim para quem está do teu lado, diz assim: o fim do mundo não depende de um evento, mas depende de algo. E isso depende da minha participação e da sua. Qual é?
O evangelho do reino precisa ser pregado para o fim do mundo vir. Depende da mensagem que está sendo pregada nesta conferência hoje. Nós precisamos anunciar o reino de Deus para que venha o fim. Olha o que diz Mateus 16:19. A igreja precisa entender esse poder que o Senhor está delegando a esse povo que está aqui. Independente de criança, independente de jovens, independente de que idade você seja, Deus está dizendo algo para você através dessa palavra. Olha o que ele disse. Mateus 16:19. Jesus disse o quê? Pare. Ponto e vírgula. De novo, leia essa frase. Para que serve chave? Para que serve chave? Você tem um poder de abrir. Você tem um poder de declarar. Você tem um poder e autoridade para repreender. Você tem um poder e autoridade de se erguer. E as trevas não terão domínio sobre você. Eu estou te dando as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra vai ter respaldo do céu. Tudo que você desligar na terra, eu confirmarei dos altos céus. Jesus então ele fala sobre isso. Aí o que aconteceu? Lucas 10 fala que Jesus enviou 70 pessoas, 72 em algumas traduções. E eles começaram a pregar o evangelho. Vamos ver, Lucas 10:9, vai. Lucas 10:9, enviou 70, 72 em algumas traduções. Olha o que diz: curai os enfermos. Olha a cultura do reino, ó. E dizei-lhes: veio aqui para ser curado, tu vai ser curado, mas saiba, se submeta e entra nesse reino hoje. Veio para ser liberto, pelo dedo de Deus você vai ser liberto hoje. Mas se submeta a essa colônia, a essa expansão do reino dos céus aqui. Mateus 28:18. Vamos lá. Agora Jesus comissiona os seus discípulos, está prestes a ser assunto ao céu. Aí ele fala algo. Vamos ver. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E sabe o que ele faz? Jesus envia seus soldados para a linha de frente para combater. Combater sabe o quê? Essa maldição de domínio das trevas nesse planeta. Então o reino das trevas não é para dominar na tua casa não, mulher. Reino das trevas não tem domínio no teu serviço não. Reino das trevas não vai ter domínio no teu casamento não. Reino das trevas não pode ter influência no seu ministério não, líder, obreiro. Reino das trevas não pode ter poder contra a igreja do Cordeiro, viu? Nada na terra pode impedir essa autoridade que o Senhor nos delegou. Ele comissionou esses soldados e vai contra o reino das trevas e implante, estabeleça o meu reino. Aí as pessoas perguntam: o reino já chegou, bispo? Mateus 13:16, vamos ver. Mateus 13:16. Nós já aprendemos sobre isso, hein? Nós já aprendemos parábolas, né? Nas células, vamos lá. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos,
Eu vou trazer uma outra passagem para vocês aqui, como complemento, inclusive na questão das parábolas que nós já pregamos aqui. Mateus capítulo 13, verso 17 agora, 18 e 19. Vai, avança. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. 18. Escutai, pois, essa parábola do semeador. Vejam 19. Ouvindo alguém... Para aí, porque até nos estudos da célula a gente chega e ensina isso daí tão rápido, a gente nem presta atenção no negócio. Olha o que ele está falando aqui. Jesus chega e fala: ouvindo alguém o quê? Palavra, mensagem. Que mensagem é essa? Do reino. O que acontece? E não entendendo. O que diz aí? O que ele faz? Arrebata o que foi semeado aonde? Esse daí foi a semente que foi semeada junto ao pé do caminho. Lembra disso aí? Vocês ensinaram isso, não? Sabe que eu posso ver e enxergar nessa mensagem? Jesus disse que Satanás tem medo que preguemos a mensagem do reino. E é por isso que ele tenta fazer o quê? Tirar. Ele tenta arrancar. Quando você prega sobre batismo, ele vai lá enviar os demônios para tentar tirar isso da mente da pessoa. Não se batiza não. Quando fala para a pessoa, fica firme na igreja, sabe, serve ao Senhor, aí vem o evangelho e é arrebatado pelos demônios. Mas quando você prega a mensagem do reino, irmãos, o próprio Satanás, ele vem roubar a palavra. Quando você prega sobre batismo, ele envia demônios. Mas quando você prega a mensagem do reino, vem o próprio Satanás, vem o maligno, está escrito aí, e arrebata, rouba a palavra. Sabe o que está escrito na Bíblia? Jesus disse que o reino é como um tesouro escondido. Nós já aprendemos sobre isso nas parábolas. Se você for olhar em Atos capítulo 1, fala que antes de ser assunto ao céu, Jesus, ele mandou pregar o evangelho do reino. E falou que ele pregou o evangelho do reino. E o que Jesus quer fazer aqui? Transformar o reino. João 6:15, por favor. Fala aí uma passagem que as pessoas queriam fazer de Jesus um rei. Vamos ver? 6:15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem o quê? Para o fazerem o quê? O que Jesus fez? Sabe por quê? Em outra passagem, em João 18:36, tem uma revelação aí para a sua vida. Coloca para mim aí. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Aqui. Sabe o que Jesus quer fazer? Transformar, irmãos, o reino. Porque ele transformou o rei, mostrando que ele é de uma forma global, em sua natureza e a sua missão redentora, universal, na sua meta final, que é o quê? Transformar o maior número de vidas possível.
O sonho de Deus é ver vidas libertas, transformadas, salvas, curadas, para a glória de Deus. Qual foi a mensagem dos profetas, dos evangelistas? Filipe, por exemplo, vamos ver Atos 8:12. Depois da ressurreição, Jesus só tinha uma mensagem, o reino de Deus, para passar para os discípulos, para aqueles que ficaram. E será que os discípulos aprenderam a mensagem? Vamos ver Atos 8:12, pode ler. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava o quê? Acerca do quê? Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Coloca Colossenses 2, 14 e 15, por favor. Vamos lá. Estou indo para a finalização. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, fazendo o quê? Vamos no 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. E o que Jesus fez? Deles triunfou em si mesmo. Então fala para quem está do seu lado: todo o preço que precisava ser pago para você ser livre do domínio das trevas, Jesus pagou com um preço de sangue, com morte de cruz. Então você pode viver na dimensão do céu nesta noite. Quem quer viver nessa dimensão hoje? Atos 28, 23. Vamos ver Paulo. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, as quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Qual era a pregação de Paulo? O evangelho do reino. Verso 30, coloca para mim na mesma passagem, verso 30. E aí? E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Ou seja, Paulo vivia o reino e pregava o reino. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa viver o reino. Então eu quero aqui nesse lugar dizer: o reino de Deus é chegado aqui. Mateus 13, 33. Vamos ver a influência do reino. Já ensinamos isso na célula. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja, o quê? Levedado, porque o fermento ele leveda a massa. Tá certo, isso está se falando de influência. E olha, eu posso dizer uma coisa: na segunda vinda de Cristo, ele retornará como um rei triunfante, e quando ele retornar, ele vai alcançar uma vitória final. E sabe o que está escrito? Olha o que diz lá em Apocalipse 19, 16, por favor, coloca para mim aí. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome. Mais uma vez. Mais uma vez. Na segunda vinda todos saberão que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, e em nome do Senhor vai chegar aquele reinado justo, e ele consumará a conquista que ele começou com o seu nascimento. E se o reino de Deus era o centro da vida e do ministério de Cristo Jesus, hoje eu continuo pregando essa mensagem nessa igreja hoje.
E o tema não surgiu por acaso. Por quê? Porque preste bem atenção. Nós aprendemos nas células que o fermento representa a ação do Espírito Santo, lembra? Pois é. Sabe como começou? Com o próprio Jesus. Ele saiu da sua colônia, ou melhor, do seu reino, para estabelecer uma colônia aqui. A presença dele aqui é como fermento, que foi crescendo, crescendo silenciosamente. Porque é assim que acontece com o fermento. Quem é padeiro sabe. Você pega um pouquinho de fermento, coloca na massa e deixa um tempinho lá. Parece que não está surtindo nada. Quando pensa que não, o pão cresce. Assim surgiu. A presença de Jesus era como um fermento. Só que depois de Jesus, Wilhelm, ele falou assim: não vos deixarei só, eu vou ter que partir. A minha missão aqui vai acabar, mas virá outro Consolador. Quem é ele? Ele falará todas as coisas no meu nome. Ele cuidará de vocês. Ele estará com vocês. Ele vos ensinará todas as coisas, porque há de cuidar daquilo que é meu. Hoje quem está aqui amando de Jesus, fazendo esse crescimento esplendoroso da igreja, é a ação de um fermento chamado Espírito Santo. Está movendo-se silenciosamente no meio da igreja, está movendo obreiros, está movendo pessoas para estarem nessa conferência. E olha, está se movendo uma ação poderosa do Espírito Santo. Parece fraco, mas não é. Quando o fermento aparece, parece fraco, mas não é. O fermento começa a afetar a grande massa. Enquanto esse fermento estiver na terra, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer, o reino vai ser estabelecido. Aleluia! Mas espera aí, esse Espírito Santo, ele não atua sozinho. Sabe o que Paulo revelou? Ele disse assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Quando entra alguma coisa na tua vida que não deve entrar, ele age. Quando entra alguma coisa nessa igreja que ele não se agrada, pode ficar tranquilo que é ele que vai cuidar. Ele é ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E sabe o que acontece? Esse fermento hoje é você, é eu, é nós. Hoje esse fermento está todo aqui nesse pacote hoje, juntos. Mas assim que o culto terminar, cada um vai para a sua região. Mas vai tão inflamado por esse poder, por essa presença do Espírito Santo, e vai ser como um fermento. Você vai falar do reino de Deus para alguém no teu serviço. Você vai falar de alguém, para alguém do reino de Deus lá na tua casa. Você vai estabelecer o reino de Deus na tua casa. Você vai estabelecer o reino de Deus no teu serviço. Você vai estabelecer na sua escola. Vai chegar K2 lá, vai chegar gente drogada lá, mas você vai ser luz. Você vai ter o poder do Espírito Santo na tua vida, jovem. E você vai se levantar naquele lugar, e vai levantar-se ali um grande trabalho, onde pessoas se renderão a Jesus. O mundo precisa conhecer o evangelho do reino. Você é o fermento que será sacudido em todas as partes. 2023 está apenas começando. Esse será o primeiro ano em que o Brasil encontrará fermentos que sairão desta igreja. Já saiu alguns para Portugal. Vai sair desta conferência em todas as áreas do Brasil e do mundo. Eu posso dizer glória, eu posso dizer aleluia. Tem missionários no meio desses jovens sendo levantados. Deus está para sacudi-lo em todas as partes do Brasil e do mundo.
Abra-se para que Ele faça isso hoje. Deixe Ele te sacudir, igreja. Fique em pé. Quando o fermento entra na massa, nunca pode ser tirado, nunca pode ser arrancado mais. Já entrou na massa. Eu quero que você entenda o seguinte: é chegado o reino de Deus aqui. O reino de Deus já chegou. Eu creio num Brasil transformado, pastor Fábio. Eu creio num Portugal que não será mais o mesmo, com a ida de alguns pequenos discípulos que Deus os levou para lá. Todas as áreas do Brasil e de Portugal serão tomadas e conquistadas pelo reino de Deus, no poder do Espírito Santo. Toda a área do Brasil será tomada pelo reino de Deus. Sabe qual era a oração de Jesus em João 17,15? Vamos ver João 17,15. João 17,15. Não peço que os tires do mundo, vai. Jesus quer que a gente saia do mundo. Jesus pediu para que Deus nos mantivesse no meio da massa e nos livrasse do mal, até que a massa se tornasse uma massa justa. Sabe por que Deus não deixou que esse pequeno fermento fosse tirado do meio de vocês? Porque ainda tem algo para ser feito por esse fermento. Você está vivo porque existe um plano e um propósito de Deus, até que o tempo se cumpra no meio deste mundo. Hoje aqui está nascendo uma nova igreja. Você está sentindo? Nós estamos sendo preparados pelo poder do Espírito Santo para conquistar territórios, para tomar Praia Grande das mãos do príncipe das trevas, que tem levado muitos para a prostituição, muitos para as drogas, para o suicídio. O príncipe das trevas tem destruído casamentos, famílias. Mas peça a Deus que não lhe tire do mundo, mas lhe envie para dentro, porque você é alguém que vai influenciar esse mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode notar que a palavra céu está no plural. E Marco Feliciano fala com uma propriedade essa frase. Céus. É verdade. Na teologia nós aprendemos que existe primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Vamos ver, o primeiro céu. Gênesis 1 e 8. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. No segundo dia, Deus então criou este céu, que é o primeiro céu, que no grego se chama Ouranos. Esse céu é o céu da atmosfera, atmosférico, é o céu inferior, o céu das nuvens. É fácil de chegar lá com um balão, com um avião, com uma asa delta. Você chega fácil nesse céu de Gênesis 1 e 8. Há tempos atrás era difícil de ter isso, só os ricos poderiam ter acesso, porque era difícil pagar uma passagem de avião. Mas hoje, com um pouquinho de economia, você consegue chegar nesse primeiro céu. Tem um segundo céu chamado de Mesorâneos. Esse céu é o céu cósmico. Sabe, o céu que tem as estrelas, que tem os meteoritos, que tem as galáxias, que tem um buraco negro. Vocês já ouviram falar? Só que para chegar nesse céu, dá para chegar de avião?
Só chega de quê? De foguete. E alguém aqui tem dinheiro para ir de foguete para o segundo céu? O dono da Tesla tem. Ele tem o seu próprio foguete. Somente as grandes empresas tinham esse poder. Agora tem homens bilionários que têm essa capacidade. Sério. Já existem notícias que já estão sendo vendidas passagens aéreas para chegar a esse céu, para visitar o segundo céu. Só que custa muito dinheiro, hein? Terceiro céu é chamado esporâneos no grego, onde fica Deus, onde fica a habitação de Deus. Só que não é possível chegar nesse céu, nem através de asa delta, nem de balão, nem de avião, nem de foguete, Arari. Só se chega nesse terceiro céu com algo chamado salvação. E para isso, sabe o que eu preciso? Aceitar esse rei. Eu preciso aceitar a Jesus como meu Salvador, Senhor, Rei. Significa eu converter-se, eu me converter a Cristo, mudar de vida, se submeter aos princípios do reino. Eu preciso fazer isso. E para isso eu preciso de algo chamado no grego de metanoia, mudança de pensamento, mudar de atitude. Precisa provar do novo nascimento, como ele disse em João 3. Só assim você terá os valores de um verdadeiro cidadão do céu. Só assim você vai se tornar santo. O que quer dizer? Separado. Santo quer dizer separado. Separado do mundo. O mundo está perdido, mas você não está. Você é santo. Você está separado. Até quando você morrer, está escrito assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse terceiro céu existe, desde a eternidade ele existe. E um tempo determinado, e houve um tempo em que nenhum ser humano era capaz de entrar lá. Por quê? A quebra de princípio chamado pecado atrapalhou tudo. Como eu disse no início, o pecado separava o homem daquele que habita no terceiro céu. Mas há 2000 anos atrás surgiu alguém chamado Jesus. Ele veio ao mundo e através do seu sangue ele abriu a porta da aeronave chamada salvação. Todo aquele que o aceita como Senhor e Rei pode ir ao terceiro céu. Nós crentes estamos esperando esse dia. Está chegando a hora da trombeta tocar e dizer: chegou a hora da partida. Sabe quando você está no aeroporto e de repente você está lá tomando um cafezinho, né, Cláudia? Senhores passageiros do voo tal, já está indo para embarque. Já está esgotando o tempo. Todos os dias o Espírito Santo está dizendo: está chegando a hora. Entra, corre. Já teve tanta gente que perdeu o embarque porque chegou atrasado e deixou para a última hora. Por isso que as agências de viagem chegam pelo menos aí umas 2 horas antes. Não é, Aline? É assim? Para você não perder o voo. Pois nesta noite eu encerro com aquela frase que eu falei ontem: o que nos molda e nos transforma não é aquilo a quem mais dedicamos tempo, mas aquilo do qual exerce o maior poder sobre nós. Quem exerce o maior poder sobre sua vida? Quem? Quem é o teu rei? Estás preparado para
ser tomado pelo poder do Espírito Santo hoje? Está preparado para ser colonizador do reino de Deus? Na sua casa, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Se posicione agora.